delimitações, mas são latos, ou seja, amplas. Ora, em certo sentido, por exemplo, a especialização em psicologia escolar deve preparar o profissional no domínio do que envolve a escola e os processos de ensino e aprendizagem, complexificando ambos conceitos em torno de processos históricos, relações de poder, institucionais e etc. Atualmente, sabemos que não faz sentido culpabilizar a criança ou seu corpo como sendo a fonte do fracasso ou mesmo do sucesso escolar. Uma das maiores consequências desta lógica é a que presenciamos atualmente como a medicalização da educação e, eu diria, da própria vida. Não sou ingênuo nesse processo. Não estamos diante de um profissional mal formado, estamos diante de um modelo político, de formação e de atuação. Fechar a formação no nível das especializações em torno de um único objeto, por exemplo, relações de ensino e aprendizagem, desconsiderando a complexidade que envolve esse processo, é uma decisão política, não epistêmica. Fragmentar nossos cursos de graduação em especializações precocemente estabelecidas em áreas estanques de conhecimento que pouco dialogam entre si é uma decisão política sobre a hegemonia de um modelo formativo e de atuação. Por isso, argumento que a formação generalista não é oposta às especializações. Ela problematiza a fragmentação, a disciplinarização e o tecnicismo na produção do conhecimento. Problematiza, portanto, certo modelo político de formação, presente tanto na graduação quanto na pós-graduação. Desabafo. Nossas discussões nas reformas curriculares da graduação e constituição de programas de pós-graduação são debates do campo político das relações de poder. Modelos políticos naturalizados de formação e de atuação. Vários autores se debruçam sobre tal questão hoje, apresentando a ideia de que os currículos são produtores de culturas e modos de ser e de viver, não são peças neutras. Desafio. Como explicitar e lidar com tais jogos em nossos ambientes de trabalho, em nossas graduações e em nossas pós-graduações? Outro desafio. Como constituir cursos de especializações com a formação generalista, que impliquem domínio amplo, lato, daquela área ou campo de atuação? Seguramente, boa parte das especializações, como conhecemos hoje, não dá conta disso. Quarto item. Especialização acadêmica e especialização profissional. Por que tal dicotomia? Essa talvez seja das questões mais importantes. Por que alimentamos o afastamento entre os universos acadêmicos e profissionais? Uma mirada rápida em nossas práticas e estágios acadêmicos, em seus cotidianos, e percebemos os tensionamentos entre a academia e o mundo do trabalho. Por que esta relação é tão conflituosa? Reconheço que, em algum momento da história, as universidades se afastaram do mundo do trabalho. É estranho tal afastamento, pois a origem das universidades é exatamente a origem dos ofícios e das corporações. Há um filósofo chamado Reinhold Hummann que, ao falar das origens da universidade, afirma que, olha que interessante, abre aspas, por toda parte fervilhava naquele tempo a tendência de se formarem associações ou grêmios ou corporações sob o nome de universitates, para a defesa dos direitos. No caso do século XII e por longo tempo depois, universitas aplicava-se à corporação dos comerciantes, dos artífices, dos barbeiros, ou seja, a uma associação de pessoas com ocupações idênticas, a fim de salvaguardarem seus interesses. A mesma terminologia passaram a usá-la os estudantes e professores. Hummann, nesse livro que se chama A Universidade Medieval, argumenta ainda que, com o passar dos tempos, as universitates foram se desvinculando dos ofícios e das corporações e ficando restritas a estudantes e professores. Este longo processo atinge seu apogeu na Era Moderna, principalmente após a Revolução Industrial. Por que os universos da educação e do trabalho se afastaram tanto ao longo dos tempos? O que aconteceu com as nossas universidades? Por que boa parte delas se afastou tanto do universo cotidiano da vida? As origens da universidade não são associadas ao universo dos ofícios? Por que os ofícios deixaram de ser paulatinamente trabalhados em nossos cursos? Por que não estamos diante, ou desde o primeiro dia de aula, imersos nas redes de saúde, escolar, assistencial, no mundo do trabalho? Eu acho que hoje em dia existem muitas experiências muito interessantes nesse sentido, né? O aluno no primeiro semestre já acompanha o mundo do trabalho, na graduação, né? O que aconteceu com o nosso universo do trabalho? Nossas práticas e formas de organização do trabalho? Por que a aprendizagem nesse universo foi retirada de cena?
Por que reduzimos ofícios a um aglomerado de técnicas? Por que identificamos a exclusividade do ofício do psicólogo a um conjunto de técnicas? O que aconteceu conosco nesse processo? Por que nos fragmentamos cada dia mais no universo do trabalho? Por que tanta dificuldade em trabalhar com outros? Quem ou o que garante que fragmentar os objetos e produzir conhecimentos a partir desses recortes está proporcionando conhecer melhor as coisas do mundo ou a nós mesmos? Muito mais dúvidas, né? Penso especializações como aquela etapa da formação em que as relações entre educação e trabalho estejam melhor articuladas. Mas não rompe com a formação generalista. Lembrando, minha compreensão e meu posicionamento, não leio formação generalista como o oposto de especializações. Não sou contrário às especializações, mas sou contrário ao modelo hegemônico de especializações herdado do cartesianismo e dos tecnicismos. Assim como sou contrário às especializações precocemente estabelecidas na graduação. Desabafo. Me recuso a definir uma, por exemplo, a formação acadêmica enquanto teórica e a outra, formação profissional enquanto prática. Replicamos para a pós-graduação os estereótipos rasteiros e simplórios das relações entre teoria e prática da graduação. É aquele aluno que no primeiro dia de aula já entra em estado de moratória educacional, argumentando que não adianta estudar agora, visto que só aprenderá realmente quando chegar no estágio, geralmente realizado no último ano do curso. Chegando ao estágio, não sabe o que fazer e culpabiliza o curso por isso. Enquanto profissional, responsabiliza a graduação e assim vai. Desafio. Como pensar uma pós-graduação lato sensu que leve em consideração de forma clara e explícita a articulação entre teoria e prática, rompendo fronteiras territoriais entre instituições. O ensino e a aprendizagem se dão só na academia? Como articular os universos da educação e do trabalho no próprio ambiente de trabalho? Por que não aprender em trabalho? Isso requer, obviamente, modificações em nossas formas de conceber relações de ensino e aprendizagem, relações professor-aluno, assim como nas relações institucionais, por exemplo, relações entre a academia e os serviços, os locais de trabalho, o mundo do trabalho. E principalmente as relações no próprio universo do trabalho. Os atos de educar, pesquisar, conhecer, aprender podem ser constitutivos do mundo do trabalho. Quinto e último ponto. Conselho Nacional de Educação e as especialidades. Em minha opinião, a discussão da concessão do título de especializações do sistema conselhos não dá conta de nenhuma das questões que levantei aqui. Atualmente, duas questões nos rondam mais de perto. Em primeiro lugar, que o sistema conselho está proibido, por força de decisão judicial, de estabelecer credenciamentos de estabelecimentos para a criação de cursos de especializações. O argumento do Ministério Público Federal é que tal ato é prerrogativa do Ministério da Educação. Além disso, o sistema está obrigado a conceder o título de especialistas àqueles diplomas advindos de instituições de ensino superior cadastradas no MEC, algo que não fazia antes dessa decisão judicial. Em segundo lugar, nesse quinto tópico, a produção do marco regulatório das especializações no Conselho Nacional de Educação. O MEC e o Conselho Nacional de Educação vêm deixando claro que suas preocupações são referentes às especializações acadêmicas. Neste processo, participamos de audiências públicas, de reuniões junto ao CNE, em que levamos o posicionamento retirado em grupo de trabalho composto por representantes de núcleos formadores, CRPs, ABEP e CFP. Tal documento teve participação coletiva e foi exaustivamente trabalhado nos encontros com o Conselho Nacional de Educação. O relator do marco regulatório, o professor José Eustáquio Romão, preparou uma minuta em que a centralidade da questão estava exclusivamente nas especializações acadêmicas, por meio de instituições credenciadas pelo MEC. O referido professor faz a distinção entre a especialidade e a especialização. Abre aspas, a primeira especialidade diz respeito à formação em serviço após a graduação obtida em programas de residência médica ou multiprofissional, enquanto a especialização é o título de pós-graduação lato sensu, obtido em cursos que seguem as normas contidas na mencionada resolução.
Com tal divisão, fica clara a intenção do Conselho Nacional de Educação não entrar na seara das especializações que dizem respeito à formação em serviço, ou melhor, das especialidades que dizem respeito à formação em serviço no campo da saúde e residências, né? Visto esta ter legislação própria. Entretanto, na última versão da minuta do professor Romão, a 20ª versão segundo o próprio, a questão das especializações profissionais ou nos ambientes de trabalho voltou à tona. Foi inserido o seguinte artigo na última versão da minuta que nos foi entregue. Artigo 3º, o curso de especialização poderá ser oferecido por, além de outras instituições, o inciso 5, instituição relacionada ao mundo do trabalho, pública ou privada, de comprovada qualidade, mediante autorização especial concedida por ato do MEC, mediante avaliação do INEP e deliberação do Conselho Nacional de Educação para oferta de cursos de especialização na área de conhecimento de sua expertise publicamente reconhecida. Fecha aspas. Tal posicionamento da minuta avança na questão da certificação das especializações produzidas por instituições que não são cadastradas pelo MEC. Tais instituições passariam a ter um credenciamento especial desde que atendidas determinadas exigências. O documento traz algumas dessas exigências, né? A autorização especial seria concedida pelo prazo máximo de 3 anos, ela seria feita por um instrumento próprio constituído, um instrumento esse produzido pelo INEP, né? Esse instrumento teria que ser avaliado e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? Mas, neste momento, há no Conselho Nacional de Educação outra resolução produzida pelo professor Paulo Baroni, também membro deste conselho, que produz a mesma questão que a anterior no que diz respeito à natureza das instituições que podem oferecer cursos de especialização e seus credenciamentos especiais. Tal minuta vem acrescida do seguinte artigo, que não tem no anterior. Tá? Há uma certa disputa, pelo que a gente está percebendo, entre os dois movimentos, entre as duas minutas, mas há mais pontos em comuns do que divergências. Mas esse, em especial, diverge, que é o artigo 19, que diz o seguinte, abre aspas, cursos de especialização que visem a concessão de título de especialidade profissional poderão ser organizados mediante exigências diferenciadas de carga horária, atividades práticas ou outras, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e posturas correspondentes. Acho que é um outro avanço aí que abre algumas possibilidades interessantes para que nós possamos continuar o debate sobre a certificação das especializações. Acho que essas questões nos ajudam, pouco nos ajudam, na realidade, na questão principal, em meu modo de ver, que é como o sistema conselhos pode avançar no processo de certificação de uma especialização que realmente registre uma qualificação do profissional, visto ser prerrogativa dos conselhos o registro das especializações. Assim, resumindo, 3 questões, de meu modo de ver, são centrais e a gente vem acompanhando e batalhando por todas elas. Primeiro, a decisão judicial definitiva sobre o credenciamento de cursos. O CFP recorreu das decisões e isso está para ser julgado. Segundo, o marco regulatório pelo Conselho Nacional de Educação. O documento produzido pelo GT das especializações, acredito que tenha sido fundamental para o avanço aqui. Contudo, creio que necessitamos de mais movimentos de diálogo com a comissão responsável no Conselho Nacional de Educação. Terceiro, avançarmos na discussão da certificação das especializações por parte do sistema conselhos. Não creio que a tarefa de avançarmos nessa questão seja simples ou que se resolva rapidamente. Há muitos interesses, jogos de poder, posicionamentos diversos. Não é uma tarefa que se resolva solitariamente. A participação de diferentes atores é fundamental para que este debate continue, né? É fundamental, por exemplo, a participação das associações científicas por meio do Fórum de Entidades Nacional da Psicologia Brasileira. A forma como hoje se constitui a concessão de títulos de especialistas é frágil e perigosa. Tal ato se dá única e exclusivamente por meio do chamado concurso, uma prova e a comprovação de ao menos 2 anos de trabalho na área pretendida. É muito pouco para uma certificação. Para finalizar, um último desafio, talvez os maiores voltados para todos nós. Como, a partir do sistema conselhos, pensar uma formação no nível da pós-graduação lato sensu que articule educação e trabalho?
que não dissocie, independentemente do campo de atuação, modos de educação, de gestão, de atenção, por exemplo. Ou seja, que problematize a formação generalista e avance em direção a formações e a atuações profissionais menos fragmentadas. Eu fico por aqui, agradeço novamente os ouvidos atentos de vocês e me coloco mais do que à disposição para a gente continuar esse diálogo, essa conversa em outros momentos. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Eu vou historiar um pouquinho essa experiência, né? Até porque é estranho, assim, porque, como Jefferson dizia, por que existe, né, a especialização acadêmica e essa profissional, ela surge da onde, né? Como que ela se constituiu? Na verdade, há 20 anos atrás isso não existia essa polêmica, né, essa questão. Mas hoje essa questão está colocada, né? Então, cadê o meu amigo aqui? Você só... É sim, pode. Pelo pode passar. Pelo seguinte, as faixinhas, né? Na verdade, isso aqui não vai... É só para me registrar o meu raciocínio e para que vocês também possam seguir, né, de uma forma. Acho que muitas coisas que já foram faladas, mas eu acho que quando a gente volta e faz, né, a coisa fica mais... Bom, então, assim, partindo tanto da minha vivência, né, como profissional, formada já há bastante tempo, e claro que na época que eu me formei, a realidade era bem diferente, né, bem diferente do que temos agora. Eu não tinha, por exemplo, no mercado a mesma oferta de especializações, de cursos que hoje temos, né, muitas ofertas, muitas possibilidades de buscar uma especialização. Mas assim, eu acho que essa demanda, né, essa busca por uma especialização após a graduação, ela continua a mesma. Assim como eu vivi lá, sei lá, 30, 20 e tantos anos atrás, vocês vivem agora. Assim como já foi dito aqui, que a graduação, ela é generalista, ela nos dá muitas possibilidades, nos abre muitos caminhos, mas quando a gente sai dali, e pelo menos isso eu senti, né? Eu fui morar no interior, e assim, as demandas eram imensas, eles me convidavam para trabalhar numa escola, ou atender pessoas lá no posto de saúde, e eu me sentia muito insegura, né? Muito insegura, muito sem chão, muito sem saber o que fazer. E quase que, quer dizer, espontaneamente, assim, tinha essa necessidade. Essa necessidade veio, eu preciso buscar um curso que me dê mais, que me dê chão, que me dê metodologia, que me dê uma consistência teórica em algo mais específico. Eu escolhi a psicologia clínica, tá? E, como eu falei para vocês, naquela anos 80, era muito precária a condição da psicologia aqui em Santa Catarina. Existiam muito poucos cursos, e eram cursos de formação, né? Então, a coisa da especialização, ela vinha a partir do ano 2000. Naquela época, assim, eram as formações, então você buscava uma formação numa determinada área. Bom, veja só, da psicologia, né, aí vem, você vai com uma especificidade, que é a psicologia clínica, que foi a minha escolha, e dentro da psicologia clínica você tem outras especificidades, que são as abordagens, né? Então você ainda vai ter que encontrar aquela que você se identifica e um curso que ofereça, um curso aí de qualidade, né, que ofereça a formação nesse sentido. Bom, isso aí não existia nas universidades. Não existia. E não existe, porque essa semana eu recebi uma psicóloga formada em outro estado, que mudou para Florianópolis recentemente. Ela procurou especialização em psicologia clínica nas universidades de Florianópolis e não tem. Ela não encontrou.
Então, não existe. O psicólogo quer fazer uma especialização em psicologia clínica, pode ser que ele encontre em psicologia organizacional, eu acho que é em outras áreas, mas em psicologia clínica não existe. Então, nós estamos ainda vivendo essa situação. A academia, ela não dá conta, né? E eu estou falando assim de um ponto de vista bem empírico, né? Não estou falando do ponto de vista de quem é, que está dentro da academia. Ela não dá conta da crescente diversidade do mercado. Ela não dá conta assim de como as abordagens vão aparecendo, vão se multiplicando, vão sendo importadas, né? Surgem em outros países, vão chegando aqui. A academia sempre está atrás. Hoje, assim, por exemplo, existe. Eu sou ligada a uma abordagem terapêutica que é a Gestalt terapia. Hoje, no Brasil, já existem cursos de especialização em Gestalt terapia dentro de algumas universidades, dentro de algumas pós-graduação no Rio de Janeiro, Brasília, pouquíssimos, raríssimos, mas já existe. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo desses anos a universidade vai absorvendo aquilo que nasce espontaneamente no mercado. Depois que já está consolidado, né, que aquilo já tem procura, que já tem pessoas que acreditam, que querem, a universidade vai se adaptando e vai incluindo. A gente sabe que em relação às abordagens na psicologia clínica, as universidades elas não atendem a todas as abordagens. Né? Algumas conseguem ter um leque um pouco maior, oferecer um olhar, uma visão sobre várias abordagens, e outras são super reduzidas. O que acontece? As pessoas acabam, o mercado, né, os grupos acabam constituindo, criando esses cursos paralelos para dar conta dessas necessidades, né, que nós não encontramos na academia. Então, isso parte muito das demandas sociais, né, principalmente da diversidade dessas abordagens que vão se multiplicando, e o mercado, a universidade não dá conta e isso se cria espontaneamente. Em geral, quando os psicólogos procuram um curso, né, uma especialização, que não encontram na academia, eles estão buscando uma coisa diferente, né, algo assim, uma abordagem peculiar, que não quero fazer, sei lá, um curso em existencialismo, uma coisa assim. Falar sobre uma coisa? Assim, às vezes pressionado de alguma maneira pelas demandas sociais, né, esses cursos vão acontecendo espontaneamente, vão se criando. Isso, como eu falei para vocês, há 20 anos atrás, a coisa não era assim. Mas, na verdade, o que nós estamos vivendo aqui faz parte de um processo, né, que inicia, se a gente for ver historicamente, isso inicia lá no advento da modernidade, com o advento das ciências e a psicologia, mas culmina nessa característica peculiar da pós-modernidade, que é o aumento da diversidade, né, enorme, e o aumento das especializações. Em todas as profissões a gente vê isso. Por exemplo, se a gente vê na medicina, tem uma especialidade até para cuidar dos dedos do pé, né, ou das articulações, não sei o que lá, do tornozelo. E na psicologia foi acontecendo a mesma coisa. Então, tanto por uma demanda social, né, quanto por essa característica econômica, histórica que nós vivemos, essa era mais contemporânea que dirige, que abre esse caminho das especialidades. Então, assim, a gente tem que compreender
o advento das especialidades dentro também dessa concepção histórico-econômica, né, que nós vivemos de social. E a psicologia, ela foi também que entrou nesse ritmo, até para responder, né, essas necessidades. Bom, aqui no Brasil, esses cursos de formação, eles iniciaram ali pelos anos 80. Por quê? Começaram a aparecer umas abordagens diferentes. Era a abordagem corporal, que começou a aparecer, bioenergética, Lowen, depois surgiu a gestalterapia, até a própria abordagem rogeriana, eu acho que iniciou mais ou menos nessa época. Eu lembro que eu tive uma aulinha no meu curso de psicologia, isso foi no final dos anos 70, você deve lembrar, nós somos da mesma universidade, né? Que era assim, tem um cara, um americano, tal de Carl Rogers, ele passava um vídeo, mas era isso, mais nada. No mais, era, naquela época, assim, a coisa bem restrita, a psicanálise e behaviorismo, era só isso que existia. Então, outras abordagens começaram a aparecer. Aqui no Brasil, a gestalterapia aparece no início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, com um grupo de psicólogos de São Paulo que traz dos Estados Unidos, lá de Los Angeles, uma psicóloga para fazer dar um curso aqui no Brasil, e aí começa. Então, vocês vejam, anos 80, é ali, né? Não faz tanto tempo assim. E, então, o que acontece? É uma novidade, você quer saber disso, isso te cativa, né? Eu, quando entrei em contato, gostei, falei, é isso que eu quero. E agora? Como é que eu vou aprender? Onde é que eu vou atrás? Vou para os Estados Unidos? Não, né? Então, o que aconteceu? Um grupo de psicólogos começaram, né, eu também quero se interessar, aí vai lá, busca um profissional